Então, gente, a live de hoje são os 10 mistérios que não te permitem emagrecer e ser uma pessoa mais saudável. E por que eu escolhi esse tema pra gente começar a nossa temporada nova de lives, né? Vai ser o quê? A 4ª temporada de lives. Por quê? Essa semana eu atendi uma paciente e quando ela tava me contando a história dela, eu vi ali a história de grande parte dos meus pacientes, e eu tenho certeza que dos meus seguidores também, das minhas alunas do curso. Eu vi ali muita coisa que eu já vi acontecer várias vezes. E o que ela falou pra mim? Que ela se alimenta bem a vida inteira e nunca consegue emagrecer. Que mesmo se alimentando bem, é uma eterna luta contra a balança. E muitas pessoas estão com excesso de peso ou com a qualidade de vida ruim, gente, porque o excesso de peso, ele é sempre um assunto aqui, porque mais de 60% da população tá com excesso de peso. Mas não necessariamente... Não necessariamente você precisa estar com excesso de peso pra não ter saúde, né? Se você tá... Gente, tá um calor aqui. Se você tá ficando cansada, se você tá ficando com dores, sentindo mal-estar, o que acontece? Você não tá saudável, né? Seu corpo tá inflamado. Então tudo isso vale pra você também. A gordura é uma das formas da gente ver a inflamação, mas ela não é a única forma, certo? E aí o que essa paciente falou pra mim? Que ela comia, que ela tava comendo tudo super certinho, super saudável e mesmo assim não conseguia emagrecer. Aí eu perguntei pra ela várias coisas, dentre as perguntas eu falei, como é a alimentação, como é o corpo dos seus pais? Aí ela falou pra mim que a mãe dela era super gordinha e que o pai também era gordinho, que tinha esteatose hepática, que era a famosa gordura no fígado, que a mãe tava com diabetes tipo 2 e o pai ainda tinha hipertensão. Aí, gente, a gente já sabe, a maioria das pessoas vão achar que aquilo é genético, mas não é genético, são os hábitos que estão ali camufladinhos na rotina, que muitas vezes a pessoa acredita que está se alimentando de forma saudável, porque quando o paciente fala pra mim que está se alimentando de forma saudável, eu tenho certeza que ele está se alimentando de forma saudável na cabeça dele. E aí, entre a realidade e esse mundo paralelo que acontece na cabeça de cada serzinho, tem uma distância muito grande, certo? A live a gente tá falando toda hora, né? Depois rola uma edição aqui, pelo menos. Então, vamos lá. Então, em homenagem a essa paciente, que depois, dito e feito, pesquisei todo o histórico dela e eu percebi que o quê? Ela não estava se alimentando de forma saudável. E tem um detalhe importante, ela estava sendo acompanhada por nutricionistas nos últimos anos, ela já tinha ido em vários endocrinologistas e mesmo assim a dieta dela não estava legal, tá? Então imagina quem nunca foi, quem segue a dieta da blogueira, quem nunca buscou esse conhecimento. Certo? E aí eu listei aqui 10 coisas que fazem as pessoas acharem que estão... Na verdade, não. 10 mistérios mesmo, que fazem com que a pessoa esteja se alimentando bem, mas não esteja conseguindo ter resultados. Tanto na questão do emagrecimento, quanto da saúde, quanto de desinflamar o organismo. Então, o primeiro passo é chamar de saudável o que não é saudável. Muitas pessoas vão achar que elas estão se alimentando de forma saudável por falta de conhecimento. Quer ver um exemplo? Existem vários alimentos inflamatórios que não são saudáveis e que é tido até mesmo pela pirâmide alimentar da população brasileira como saudável. Um exemplo que eu gosto de citar muito é o leite. O leite, a criancinha toma leite. O leite faz parte, assim, todo mundo, a maioria das pessoas acredita que o leite é uma fonte de proteína boa. Mas, na verdade, o leite é um dos alimentos que eu percebo na minha prática clínica que mais causa alergias alimentares. O que acontece é que isso acompanha a pessoa há tanto tempo que ela não acredita que o leite está fazendo aquilo. O leite, ele tem duas partes ruins. Porque quando a gente fala do leite, vou explicar um pouquinho do leite. A pessoa acha que o problema é a lactose. E aí ela vai lá e compra tudo zero lactose, certo? E acha que aquilo é suficiente. A lactose é um açúcar. E esse açúcar vai fazer mal para algumas pessoas no sentido de estufar a barriga, prender o intestino ou ainda dar diarreia e gases. Basicamente é isso. Mas não para por aí. Existe a proteína do leite. E a proteína do leite tem um poder de inflamação muito grande. E aí começa a ter problemas respiratórios, muco nasal, sintomas parecidos com asma, com sinusite, com bronquite. Mas aí vai falar pra pessoa leiga, né, total, que o leite que ela toma desde a infância não é saudável.
Isso é difícil, porque eu dou essa notícia semanalmente para os pacientes e eu sei que eles ficam com resistência de acreditar. E aí, assim como o leite, existem vários outros alimentos que causam inflamação no nosso organismo e dificultam o emagrecimento. E isso é um conhecimento pouco difundido. Então, você vai no nutricionista, você vai no endócrino e sai de lá com uma prescrição para tomar leite. Faz parte. Eu também passei por isso. Mas não necessariamente ele é saudável. Então agora vamos aproveitar e fazer um merchan. No módulo, se eu me lembro, no módulo 3 do Saúde Blindada Corpo Leve, que aí é o meu programa de acompanhamento nutricional, tem uma lista com tudo que você pode comer e tudo que você não deve comer para ter um corpo desinflamado. E desinflamar o organismo é parte fundamental para o processo de emagrecimento e saúde. Na verdade, a saúde nasce de um corpo desinflamado. A saúde nasce de um corpo desinflamado e um corpo desinflamado não tem espaço para excesso de gordura. Então, se eu tenho esses alimentos que são tidos como saudáveis, mas eles não são, então você já tem que desbloquear isso. Porque se não está emagrecendo, se não está conseguindo eliminar dor, sintomas desagradáveis, é porque a alimentação não está legal. E tá tudo bem você achar que ela tá saudável, mas a verdade é que você ainda não sabe de verdade o que é ou não saudável, certo? O leite é um exemplo, o trigo é outro exemplo. Para algumas pessoas o ovo pode ser um exemplo. O ovo é muito saudável, mas tem gente que não dá certo. Então você tem que descobrir o que é saudável pra você. Eu explico tudo isso no Saúde Blindada Corpo Leve. Pra não fazer confusão, Saúde Blindada tem um curso gratuito, que é a primeira etapa, e depois o acompanhamento de 6 semanas, que é a segunda etapa. E a gente tá aqui agora no aquecimento para Saúde Blindada. Dito tudo isso, vamos para o mistério número 2. Comer alimentos naturais que são tidos como inflamatórios. Comer alimentos inflamatórios que são tidos como naturais. Então lá, o primeiro é que falta de conhecimento, você não sabe. Agora é fazer disso a sua rotina demais, todo dia. Aí eu coloquei aqui exemplos. Tapioca, queijo, pão, mel. Tem gente que é açúcar mascavo. Esses alimentos, eles mesmo que eles sejam naturais, por exemplo, o mel, o açúcar mascavo, gente, não faz bem, ele é inflamatório. Então não vai emagrecer. Tem gente que acha que vai conseguir emagrecer ou desinflamar o organismo trocando o açúcar, por exemplo, o açúcar refinado pelo açúcar mascavo. Mistério número 3. Consumir alimentos zero, diet, light e fit. Quantas vezes as pessoas já falaram pra mim: tô comendo tudo certinho, tô fazendo a dieta certinho. Aí começa de manhã, come o pão integral com queijo cottage, ou então com requeijão light e peito de peru. Agora você já sabe que não tá se alimentando de forma saudável, tá achando que é. Então esse é mais um dos mistérios. Mistério número 4 é comer os alimentos integrais, comer muitos integrais. Porque é difundido que os alimentos integrais ajudam no emagrecimento, são saudáveis. E aí, gente, existe uma jogada, tá? É saudável? É saudável, mas saudável mesmo é você comer o alimento da sua forma natural. Por exemplo, eu paro de tomar refrigerante, mas eu tomo suco de uva integral. Ah, integral pode, mas não é assim que funciona. O natural da uva é você comer a uva. Então comer a uva tá tudo bem, vai fazer super bem pra você. Agora, será que tomar o suco da uva vai me fazer bem porque é integral? Não vai, porque você não vai consumir as fibras e você vai consumir uma quantidade muito grande de frutose. E aí a frutose na fruta, ela é maravilhosa. Mas no suco, como é muito concentrado, já não é tão legal assim, vai atrapalhar no emagrecimento. E na qualidade de vida também, porque os níveis de açúcar no sangue vão lá pra cima. Certo? Outro exemplo de integral são os pães integrais também. Que a pessoa acha que assim, porque é integral não vai engordar. E aí vai lá e fica comendo pão integral, por exemplo, de manhã e à tarde. Ou então 2 fatias de pão integral. Também não é assim. Quando a gente está falando de emagrecimento, e aí a gente pode estender para longevidade, para qualidade de vida, para desinflamar o organismo, não combina comer excessos de integrais, certo? E só pra deixar claro, eu não tô falando que tem que comer refinados, tá, gente? Não é isso. Tem que comer menos. Tá comendo demais. E tá comendo coisa... Se tem um nome de integral, é porque não é um alimento natural. Né? Ninguém fala assim: vou comprar essa laranja integral, vou comprar esse ovo integral. Alimento que é alimento, é só ele. Não tem um rótulo extra. Mistério número 5. Comer muitos carboidratos. Mesmo que a pessoa, vamos supor que ela já não come muitos pães, que ela já não come biscoito,
mas ela come muita batata, muita banana, muita manga. E aqui não tem terrorismo nutricional, você pode comer tudo isso. Mas se você comer de forma desorganizada, isso vai acabar sabotando o seu emagrecimento. Então, mesmo que você esteja comendo só alimentos naturais, isso não vai bastar para você conseguir ter saúde, um corpo saudável, um corpo magro, um corpo desinflamado. Dito tudo isso, eu também explico no Saúde Blindada Corpo Leve como fazer essas combinações de alimentos naturais para você ter cada vez mais saúde e chegar no corpo desejado. E aí, tá, então falei muitos carboidratos. Aqui, gente, fica um disclaimer pro suco, tá? Evitem tomar suco. Quem quer emagrecer não toma suco, não tira isso de mente. Por enquanto, água com limão, tudo bem, mas é um hábito que você tem que desligar isso da sua cabeça, tá? Comer muitas gorduras. Mistério número 6, comer muitas gorduras. E aí, vou contar uma breve história pra vocês. Quando eu tava no meu processo de emagrecimento, eu cheguei a emagrecer 34 quilos, né? Eu já estive bem obesa. E aí eu fui no endócrino e tal. E falei com ela a mesma coisa, gente. Acabei de lembrar. Falei com ela, não sei porque eu tô emagrecendo, eu como tudo saudável. E aí ela, você come tudo saudável? Sei. E começou a me questionar das coisas, perguntando se eu comia. E nessa época, eu bebia azeite. Eu não comia azeite, eu não colocava azeite na salada, eu bebia azeite. Eu colocava muito azeite mesmo. E eu já tive casos no paciente, casos nos pacientes. E eu já tive casos no consultório de pacientes que estavam com um emagrecimento travado, porque na hora que eu falava que tinha que reduzir o azeite, falava, não, mas eu só consigo comer folha se tiver muito azeite. Então, a gordura, a gente precisa de gordura. Na ortoalimentação, que é o meu método, né, que é a dieta capaz de desinflamar o organismo e também eliminar gordura, né, reduzir o percentual de gordura, a gente consome muita gordura boa. Mas o muito é quando a gente fala em relação ao seu valor energético total, ao valor da dieta ali, o percentual de calorias. Não é muito quantidade aleatória, entendeu? Então, por exemplo, ontem eu fiz um cálculo de uma dieta dentro da autoalimentação, toda dieta que eu faço é dentro da autoalimentação. E nessa dieta eu coloquei para paciente 40% de gordura dentro do que a gente faz. E sabe quanto que isso significou de azeite para ela nas refeições? 5 ml. 5 ml é muito pouco. Mas isso assim não é mais os outros alimentos. Mas do azeite, que era uma gordura adicionada, foram 5 ml. É muito pouco. Aí vai a pessoa e põe lá um pratão de alface e chapa no azeite. Não vai dar certo, tá? Tá sabotando. A mesma coisa no óleo de coco, a mesma coisa em nuts, né? Nas castanhas. É muito gostoso, é saudável, vou comer aquela castanha. E aí começa a comer sem parar. Gente, é muito calórico. E inevitavelmente você tem que controlar as calorias. Calorias não vai ser a coisa mais importante para emagrecer. Mas toda vez que você desconsiderar, não vai funcionar. Tá? O processo de emagrecimento ele não é difícil, mas ele tem que ter assim, passos bem organizados, é um passo a passo certinho para seguir. Por isso que você tenta sozinha a vida inteira e não conseguiu até hoje. Fica de resistência. Pronto, vou dar uma bronca agora. O que eu vejo? O pessoal fica de resistência para ir no nutricionista, para entrar num projeto bacana igual é o meu projeto, porque acha que sabe. Acha que sabe fazer as coisas. Por quê? Porque comer a pessoa come todo dia. Porque desde que ela nasceu, ela come. Então, talvez, tipo assim, pra que eu vou num profissional aprender a comer? Agora, tipo assim, fala pra pessoa ir lá e construir uma casa. Não, aí ela precisa de ir no arquiteto, porque ela não sabe construir a casa. Dá pra entender? Então, assim, a gente precisa de ir nos profissionais, porque eles estudaram para aquilo. Se você tá tentando, tá patinando, cara, para de patinar e parte pra ação. É isso aí, esse disclaimer agora, né, entra no que eu falei lá no número 1. O principal sabotador é não ter o conhecimento. Se você estivesse fazendo tudo certo, você tinha o resultado que você quer. Não tem genética que vai atrapalhar. Ninguém é o alecrim dourado que não vai conseguir. Todo mundo que executa um método certo, consegue, tá? E aqui eu vou falar 10 coisas. Imagina a quantidade de coisa que tem que você tá fazendo errado que você nem imagina. Que você acha que tá fazendo certo. Sabe, o negócio do azeite, quando eu comia muito azeite, eu jurava que eu tava arrasando. Entende? Aí vem a manteiga ghee. Vamos pôr manteiga ghee no café. Eu ponho quase sempre. É ótimo. Mas aquilo tem que estar diluído dentro das suas refeições do dia. Porque senão você só tá adicionando caloria ali. Certo? E o número 7, o mistério 7, é não saber combinar os alimentos. Porque o que acontece? Tá, dito tudo isso, Ari, eu não como muito carboidrato. Eu já não tomo suco.
Eu não como muita gordura, eu nem adiciono azeite. Eu só adiciono azeite na hora que eu vou cozinhar mesmo, o mínimo possível. Tá tudo certinho mesmo, mas eu não tô conseguindo. Aí o que acontece? Tá fazendo a combinação de alimentos errado. E isso é tão importante que é o módulo 3 do meu curso. O módulo 1, você vai aprender o que é fazer suas avaliações, medir seus resultados. No 2, o que você pode ou não pode comer. Tipo assim, isso aqui faz bem, isso aqui faz mal. No 3, você já vai aprender a combinar. Porque se você não aprender a combinar os alimentos, não adianta, não vai ter emagrecimento. Então a gente tem que ter uma combinação entre proteínas, gorduras e carboidratos que funcione para o emagrecimento, que vai fazer o quê? Uma reprogramação do seu metabolismo. Grande parte do metabolismo a gente reprograma, ou seja, deixa ele acelerado, corrigindo esses equivalentes, certo? Mistério número 8. Comer pouca proteína ou muita proteína. Gente, então quando a gente fala que tudo na nutrição é equilíbrio, não deixa de ser. Mas o que acontece é que equilíbrio não são partes iguais, tá? Tipo assim, partes iguais. Não é. É equilíbrio dentro do que a bioquímica do seu corpo precisa. Felizmente, a bioquímica do corpo de quase todo mundo, a não ser que você seja uma pessoa muito atlética, vai ser igual. Então, as necessidades são muito parecidas. E aí, o que acontece? Se você come muita proteína, você vai aumentar o seu valor energético consumido ao longo do dia. E o que acontece? Excesso de proteína, que não foi... Seu corpinho não usou a proteína, vai virar gordura. Vai virar gordura acumulada. Então, nada que a gente tem que comer em excesso. A única coisa que a gente pode comer bastante à vontade são as folhas. As folhas, eu falo assim, ninguém dorme com fome se pode comer folha. Por quê? Porque as folhas, aí sim, são fibras, quase não tem valor energético, cheio de fitoquímicos, principalmente se for orgânico. No mais, gente, tem que prestar atenção nas quantidades. E aí eu vejo muita gente comendo pouca proteína. Pouca proteína. Por exemplo, quer comer fruta toda hora, mas não quer comer um ovo, não quer comer uma carne, não quer comer um frango. Aí fica difícil, tá? Precisa de ter um bom aporte de proteína, uma boa quantidade de proteína e mais que uma vez no dia para conseguir ter um emagrecimento saudável, para conseguir acelerar o metabolismo, para conseguir emagrecer e ter uma boa qualidade de pele. Porque muitas mulheres, quando querem emagrecer, tem que pensar, vou ficar flácida. E talvez, se tiver que emagrecer muito, vai ficar um pouquinho flácida mesmo. Mas quanto mais certinha tiver a minha dieta, quanto mais orientação eu tiver, menos flacidez eu vou ter. Porque existem estratégias de exercício, estratégias de fracionamento de alimento, ou seja, quantas vezes eu como no dia, e de proteínas, para que você consiga ter cada vez mais elasticidade na sua pele. Vamos lá, esse foi o 8. Número 9, nono mistério que tá aí atrapalhando o emagrecimento de quem tá comendo coisas saudáveis, comendo comida boa. A quantidade. Que até que eu acabei de falar, né, gente? A quantidade importa demais. Não adianta... não adianta, né? Tipo, a quantidade é muito importante para você conseguir ter um emagrecimento saudável. E ter também bons níveis de saúde, né? Desinflamar o organismo. Então, se você come muita quantidade, não vai funcionar, vai virar gordura. Porque pensa, eu só como fruta. Aí está desequilibrado, né? Tem muitas calorias, é carboidrato, não deixa de ter o açúcar da fruta, então não pode comer de forma desordenada. Uma coisa é você comer 100 gramas, 150 gramas de manga, outra coisa é você comer 400 gramas de manga. O seu corpo vai reagir de formas diferentes, tá? E a mesma coisa para abóbora. Abóbora cabotiá pode. Uma coisa é você comer 200 gramas de abóbora cabotiá, outra coisa é você comer 1 quilo. Entendeu? É diferente. Então tem que prestar atenção nas quantidades. E o número 10, que pega muita gente aí até hoje, por mais que a gente fica sempre falando, ainda pega muitas pessoas, é a frequência. Muita gente acha que para emagrecer tem que comer toda hora. Não tem, gente, é uma contradição. Poxa, como que eu vou emagrecer comendo toda hora? Aí, não, ainda vem o povo, né, o pessoal, os haters, e fala que jejum engorda. Gente, não tem como engordar sem comer, né? Não vai engordar. O que acontece é que você não vai conseguir comer, não vai conseguir, sem uma orientação, fazer um jejum confortável. Isso talvez vai causar uma fome excessiva depois. Agora, você fazendo organizadinho, gente, é uma das melhores estratégias.
O que é importante? Não comer toda hora. Comer a cada 3 horas não é para quem quer emagrecer. A gente põe para comer a cada 3 horas quem quer ganhar massa muscular. Entendeu? Muita massa muscular. Né? Quem quer engordar, quem quer aumentar o peso. Então, não comam toda hora. Cuida desse fracionamento. Vou dar uma dica extra para vocês aqui. Demorem para comer a primeira vez ao dia. Às vezes você não acordou com fome. Respeita isso. Muitas pessoas acham que não pode sentir fome no emagrecimento. E eu passei por isso também. Eu já tive momentos da minha vida que eu ficava o quê? Comendo toda hora, porque tipo assim, não pode esperar a fome vir. Poxa, gente, isso tá errado, tá desprogramando os seus hormônios todos. Você precisa sentir fome. E digo mais, você precisa sentir fome, esperar ela passar e sentir fome de novo. Aí você come, certo? E aí você fazendo isso, você vai perceber que você não vai comer toda hora. Você vai comer o quê? 3 vezes no dia, 4 vezes. Principalmente se você já tiver aprendido como combinar os alimentos. E esses foram os 10 mistérios. Então vamos fazer uma recapitulação? Então, para quem chegou depois, vamos fazer um resumão da live. São 10 mistérios que fazem com que as pessoas que querem emagrecer achem que estão se alimentando da forma mais saudável, mas ali tem lacunas que ela não está percebendo. E aí, quais são essas 10 lacunas, esses 10 mistérios? Chamar de saudável, né? Achar que tá tudo saudável, porque não tem o conhecimento. Então, pouco estudo. Gente, só vai aprender a se alimentar estudando. Isso aí é inevitável. Você pode vir aqui marcar consulta comigo. A gente vai fazer o melhor que pode, vai ter uma ótima transformação. Mas para você manter pro resto da vida, você precisa de conhecimento. Então, precisa saber de verdade o que é saudável e o que não é. Porque a indústria coloca várias coisas que não são saudáveis como se fossem para o quê? Vender mais. Então, presta atenção nisso. Comer alimentos naturais tidos como saudáveis. Comer alimentos naturais tidos como saudáveis, achando que tá tudo bem. Por exemplo, o leite, a tapioca, o mel. Mas então não posso comer tapioca? A tapioca é um amido, ou seja, é um tipo de açúcar. Eventualmente pode. Mas todo dia? Eu quero emagrecer, eu vou acordar e vou comer tapioca todo dia de manhã? Não, né? Já fiz isso? Já, mas agora eu já tenho conhecimento para passar para vocês não fazerem isso, porque não vai dificultar o emagrecimento. Número 3, comer alimentos zero, diet, light, achando que tá tudo bem. E principalmente, as pessoas comem esses alimentos em grande quantidade porque é diet. Mas lembra, eles nem são alimentos, eles são produtos alimentares. Porque ninguém fala assim, vou comer uma banana diet, vou comer uma batata light. Não existe isso, né? Alimento que é alimento, não tem rótulo, lembra disso. O quarto tema, né, o quarto mistério, comer muitos alimentos integrais. Não é porque está integral que está liberado para emagrecer. Principalmente sucos e pães. Cuidado com isso, porque não é para ficar comendo muito quem quer emagrecimento e qualidade de vida, né, gente? Porque isso inflama o organismo. Tudo que inflama diminui a sua qualidade de vida. Número 5, comer muitos carboidratos oriundos de suco, de batata, de frutas. Então, cuida disso também. Alimentação saudável pode tudo isso? Pode, mas com cautela. Número 6, comer muitas gorduras. Então, tem que comer gordura saudável, faz parte da dieta, mas cuidado para não estar aí pesando a mão nesse azeite, comendo manteiga demais e acabar se sabotando. Número 8, comer pouca proteína ou comer proteína demais. Então, cuida para também ter um equilíbrio na proteína. Mas como eu vou saber quanto de proteína que eu tenho que comer? Aí isso já é parte prática, entra pro Saúde Blindada assim que a gente abrir vagas, que lá você aprende tudo isso. Número 9, comer muita quantidade. Então, não é porque o alimento é saudável que você precisa fazer o famoso prato de peão fitness. Eventualmente, o peão fitness tá tudo bem, mas sempre não dá certo, tá? Tem que controlar as quantidades mesmo de alimentos saudáveis. E número 10, comer com muita frequência, comer várias vezes ao dia, comer 5, 6 vezes ao dia, tá? Evitem fazer essa prática, porque essa prática não é saudável. É isso, quinta-feira vai ter outra live, às 19 horas também, e na semana que vem, aí a gente vai avisar com mais antecedência, vai deixar tudo organizadinho. Lembrando, gente, vai lá e ativa as notificações para vocês receberem o conteúdo, porque como é conteúdo de saúde, o Insta não tá mostrando para todo mundo. Você precisa sinalizar que tem interesse em estar recebendo esse tipo de conteúdo. Beijinho, até a próxima.